Fala, Hulk Captains! Beleza com vocês? Quem vos fala é Tainan Fidelis e hoje eu vou comentar sobre 3 assuntos, que são os assuntos que eu venho, as matérias que eu venho estudando nas últimas semanas e queria compartilhar aqui com vocês, para também compartilhar o progresso do nosso projeto. Apesar de não termos subido vídeos novos, o projeto avança nas nossas mentes, nos nossos estudos e cá estou. Vamos lá! Quais são os 3 pontos que eu queria abordar hoje? Primeiro, Bitcoin. O segundo é OutSystems e o terceiro, Redux. O que tem a ver, o que é cada uma dessas coisas? Bom, Bitcoin é a criptomoeda que surge lá em 2007 e hoje, eu ouvi falar dela a primeira vez por volta de 2015, por aí, e em 2017 eu comprei o primeiro livro sobre o assunto. Foi só esse ano que eu comprei meus primeiros centésimos ali de Bitcoin e esse é um ponto que é bem interessante, até estava comentando com meu pai essa semana, são necessários vários pontos de contato, até o pessoal da área fala sobre isso, né? Que são necessários 3 pontos de contato com o Bitcoin para você se envolver de fato, comprar a moeda em momentos diferentes ali da jornada, né? E acho que isso acontece com qualquer novo produto, qualquer inovação, enfim, interessante isso. E o Bitcoin se propõe, entre outras coisas, a devolver ao povo, né, às pessoas, o dinheiro. Eu também estou lendo A Riqueza das Nações, do Adam Smith. Estou próximo da metade do livro, mas vocês devem saber que o dinheiro vem, o início, né, é no escâmbio, que trocava-se produtos, mas daí trocar, sei lá, uma vaca por madeira e tal, era mais difícil e sempre havia o excedente de material. Pô, não preciso de vaca, mas meu vizinho precisa e ele tem madeira. Beleza, começou-se a trocar-se os excedentes via escâmbio, né, na orelha, e depois escolheu-se, né, padronizou-se alguns produtos que eram dados como moedas de troca, mas não eram moedas em si, sim produtos agindo como moedas. Por exemplo, o próprio boi, né? Pô, um boi é algo que, sei lá, a comunidade inteira tem interesse em querer, então eu começo a avaliar tudo em boi, mas, pô, trocar bois por coisas não era cômodo, né? Dava trabalho, enfim, um esforço tremendo, e um boi não dá pra você cortar em dois quando você quer vender um. Você até dá, mas não era isso que eu queria dizer. Mas, por exemplo, se você for fazer várias microtransações, né, que um valor muito inferior ao valor de um boi, por exemplo, se o cara quisesse um pouco de trigo, não era fácil, não era cômodo fazer essas trocas, e daí que surgem, né, alguns produtos, objetos, aí com um valor cada vez mais perto de moeda. Primeiro não, né, teve vários aí, mas vamos dizer o sal, né, o salário veio daí e tal, então tudo avaliado em sal. Agora o sal é algo que dá pra gente medir o valor das coisas em relação a esse cara aqui. E depois os minérios, ouro, prata e tal. Então, eles não têm muita função, não são produtos, né? Mais ornamentais e tal. Qual que é a função deles? Cara, todo mundo acredita que ele tem valor, então a gente troca as coisas por ele, mas não para usar. E depois, mais recentemente, moedas de metais. E por fim, papel, né? Que é nesse momento que daí os caras do Bitcoin comentam, né? Que nesse momento não, né? Com o passar dessas fases, que o dinheiro vai deixando aos poucos de ser propriedade do próprio povo e passa a ser propriedade de alguns caras, nesse caso o Estado, porque a partir do momento que passa ali do metal para as moedas de metal, surge aquele problema, né? Pô, será que esse ouro é 100% ouro? Tinha os caras que fundiam lá com os metais menos nobres, e daí surge o rei ali falando, pô, não, deixa comigo, eu valido aí se esse ouro é do bom ou não é do bom, e eu dou uma carimbada para validar aquele ouro que é do bom. E depois a carimbada passa a ser só dele, né? Então ele começa a ter o monopólio dessa validação, entre aspas, da moeda. Ou seja, nenhuma outra entidade pode fazer isso. E depois, já na virada para... Aos poucos, né? O próprio governo vai tirando o valor, né? Vamos dizer assim, aos poucos. Antes trocava-se pelo peso do metal. E o Estado entra, né, para validar que aquele metal é puro e tem aquele peso, certo? Mas aos poucos o Estado vai, entre aspas, roubando o peso do metal para si. Então ele carimba lá que tem 10, mas ele entrega 8. Depois ele carimba que é 10 e tem 1. Mas como é uma moeda que todo mundo já passou a acreditar naquilo e não no peso daquilo, né, no peso em quilogramas, em gramas, então o Estado vai pegando para si essa responsabilidade e as vantagens desse monopólio, até o ponto em que torna-se papel. Ou seja, só eu posso imprimir esse papel, e eu que posso assinar esse papel, e esse papel tem o valor do que antes vocês mexiam com os metais aí. Beleza? Beleza ou não? É isso que tá valendo e boa.
Então, é algo que tirou do povo, daí voltando lá ao assunto inicial, né? Demos várias voltas. Tirou do povo a propriedade da moeda, a propriedade do objeto que era o resultado do trabalho deles, enfim, do nosso trabalho, do nosso excedente de trabalho. O Estado, né, o governo, o Estado, enfim, tendo esse monopólio, ele consegue operar de várias formas, enfim, consegue gerar dinheiro, imprimir dinheiro ao bel prazer, o que afeta todo mundo, né? O Adam Smith já fala isso lá em 1700, então, cara, se o governo soltar grana aí, a galera vai, todo mundo correr para os bancos para sacar as coisas delas, as coisas vão subir de valor e tal. Ele nem usa o termo inflação, mas hoje é algo muito claro e óbvio. E esse poder está na mão de poucos caras, que foram surrupiando a moeda das nossas mãos. E os bitcoins falam sobre isso, sobre retomar o poder sobre o dinheiro, porque com o Bitcoin, claro, é o que acredita-se hoje, em 2021, e até então tem se segurado essa premissa básica, fundamental, inclusive da criptomoeda, que é, bom, não tem backdoor, né, na computação. A gente entende que isso é uma portinha de entrada para que, às vezes, até o próprio criador do software mude o funcionamento, né, de um determinado sistema, e o Bitcoin não tem isso, né, ele é consensual, quem está participando ali da rede, juntos, os participantes definem aí o futuro da rede, de tudo que acontece, né, ele é consensual em quase todos os pontos, e comunitário em vários deles também. E dessa forma, não tem um agente, inclusive é necessário meio que derrubar a rede para que se pudesse ter esse agente, que possa ser maléfico, né? Prejudicial à própria rede. Inclusive, pelo contrário, a rede recompensa os agentes de forma que é mais vantajoso um agente com força ajudar a rede do que ele tentar derrubá-la, né? Então, meio que são essas as métricas que a arquitetura do Bitcoin oferece para que não tenha esses caras centralizadores e que definam, super poderosos e que definam aí o futuro das coisas, né? O futuro do próprio Bitcoin. Então, por esses fundamentos, o Bitcoin devolve, de certa forma, o poder ao povo, que nesse caso é representado pelos participantes da rede, que são os proprietários de wallets, né, de carteiras com bitcoins dentro. Esses caras são os que fazem a coisa acontecer, junto com os mineradores, enfim, os caras que rodam nós da rede Bitcoin. E é um sentimento muito legal, né, porque no momento, entre outras coisas, é um movimento político, de forma que os governos não podem, não tem ferramentas ou força, até então, para interferir na rede. Então, a partir do momento que você está dentro da rede, ela é anônima, na verdade ela é pública, mas não rastreável, enfim. É rastreável sim, mas dá pra você ser anônimo, digamos que dá pra você ser anônimo. E os governos têm tentado, nesse momento, né, 2021, bloquear assim, e tentar rastrear na entrada e na saída da rede, né, tentar fazer com que as corretoras falem para ele governo, quem é você, qual é a sua carteira Bitcoin, quanto você colocou lá dentro, e na hora que você saca de volta para sua moeda local ali, né, no nosso caso real, ele também pede para a corretora fazer isso e tal. A comunidade Bitcoin já incentiva cada vez mais o P2P, ou seja, você trocar o dinheiro papel ali por uma transferência Bitcoin, de forma que, sem ser via corretoras, no P2P, isso não se torna rastreável. E com isso a gente vai cada vez ficando menos dependentes dessas moedas locais que os nossos estados criaram e toda essa coisa quase lúdica que a gente vem vivendo há quase 300 anos, né? Eu acompanho alguns economistas, um deles é o Fernando Ulrich, brasileiro, e ele comenta bastante sobre isso, né? Hoje, por exemplo, não tem mais o ouro como âncora da economia global, né? O que sempre foi, quanto que os tesouros nacionais eram em ouro e tal. Hoje não. Hoje é o dólar, que é uma moeda em papel também, ou seja, é algo que você não consegue definir o valor, porque é totalmente especulativo, né? Quanto você confia que vale o dólar vale. Tal qual ações da bolsa, por exemplo. E as outras moedas se baseiam no dólar. Ou seja, as outras moedas são ancoradas, entre aspas, os fundos dos países e tal, são em dólar. E o dólar é a moeda, vamos dizer, a moeda global aí que ancora a maioria das economias. E ele fala que isso é um absurdo, assim, né? Primeira vez que eu ouvi isso, que eu tava pesquisando, né, tentando entender e tal. E o cara fala assim, e é assim porque é assim. Já tentaram mudar, mas a coisa foi caminhando pra aí
e boa, né? Muito interessante, né? Se vocês estudarem melhor, não tem todas as informações, mas creio que no século XX, os Estados Unidos que quebra ali o padrão ouro e fala, ó, antes você podia chegar no Banco Central, no Fed, né? Federal Reserve, e trocar ali seu dólar por um punhado de ouro. E a partir do momento, um presidente americano fala, não, né, não mais, agora é o dólar. Então ele quebra essa paridade aí. E é isso que eu estou falando, sobre isso que eu estou falando nesse momento. A partir daí pra frente, o padrão agora é dólar e é isso. Bom, fui bem prolixo, falei sobre muita coisa para chegar no quê? O Bitcoin propõe-se a isso, a devolver às pessoas o poder e a autoridade sobre o dinheiro que elas escolheram utilizar. E não sei, eu posso estar sendo um sonhador, mas eu imagino que o market cap do Bitcoin vai crescer muito. Eu acredito que vai crescer muito nos próximos anos e que mais pessoas vão entrar nisso, trocando suas moedas locais e a instabilidade dos governos locais e das tomadas de decisões dos bancos centrais locais que eu digo de cada país, pela, talvez, instabilidade, mas uma instabilidade mais geral, mais fidedigna, de uma moeda crível, né, global e deflacionária, né, entre outras coisas. O Bitcoin vai ser cada vez menos gerado e a ideia é que a demanda vai se aumentar, então ele tende a aumentar de valor. E isso conectou bastante no que eu penso para a Hook Captain. Já falamos bastante sobre isso, mas a empresa propõe-se, a ideia e a comunidade, a entidade, a instituição Hook Captain propõe-se a devolver às pessoas o poder, as ferramentas, a capacidade de criar soluções para a era delas, para a época delas. E a gente está vivendo numa época tecnológica, porém a maioria absoluta das pessoas não tem acesso ou não tem informação ou não tem não a capacidade, mas a formação para criar soluções da época em que elas vivem. E a gente já comentou bastante sobre isso. Eu acho isso muito grave e eu acho ainda mais do que grave um desperdício para todos nós. Acho que se a maioria de nós tivermos ferramentas, capacidade, formação para criarmos coisas da nossa era, se a maioria de nós tivermos esses atributos, eu acho que a quantidade de soluções, a qualidade das soluções, a quantidade de inovação, de melhoria, de brilho, de ideias, de criatividade que a gente está injetando no mundo é enorme, assim. Então, creio que esse possa ser mais uma tradução do que a Hook Captain se propõe, a devolver às pessoas a habilidade, a capacidade, as ferramentas e a tecnologia para elas criarem soluções da época delas. Massa, Bitcoin, muito legal, gosto bastante, talvez falaremos mais sobre isso daqui pra frente nesse canal, inclusive porque acho que o mundo das cripto vai permitir, né, vai distribuir as coisas de forma tal que a gente pode aproveitar muito dessa arquitetura de blockchain, enfim, contratos inteligentes para a nossa infraestrutura aqui como empresa. O segundo ponto que eu vou comentar, é sobre o OutSystems. Esse que talvez já tenha comentado em algum dos vídeos é a empresa líder em low code, a plataforma líder em low code hoje, em 2021. É uma empresa de Portugal e já tem uns 20 anos desde a fundação, se eu não me engano. E ele se propõe a isso, né, a serem uma plataforma de criação de apps mais abstrata. E é bem interessante, eu me propus a entender ela a fundo, porque eu creio que a solução de fato da Hook Captain passa meio por isso, né? Passa por ser algo que crie coisas. E claro, a gente tem umas ideias diferentes, outras bem diferentes, outras semelhantes a OutSystems, mas creio que estudar o que mais é utilizado, o que mais é valorado nesse ramo hoje é nossa obrigação. E eu estou criando uma solução, né, que a gente vai utilizar inclusive em produção na minha empresa, que é a Mobiv. E está sendo uma experiência muito legal, porque eu estou vendo na OutSystems o que eles criaram, o que eles abstraíram de fato, qual a experiência que eles proporcionam para o usuário, qual que é a persona usuário dele, então que tipo de conhecimento o usuário OutSystems já tem que ter antes de começar a criar coisas por lá, e o que ele tem que aprender a partir do momento que ele começa a mexer lá, enfim.
quais os conceitos que eles utilizam, e eu consigo comparar com os conceitos de desenvolvimento de software tradicional, vamos dizer assim. Então dá pra gente traçar esses parâmetros, bem interessante. E a engenharia por trás de tudo, né? Como que eles fazem, de fato, a coisa acontecer. Dá pra gente fazer a engenharia reversa e entender, né? Em muitos dos vídeos eles mesmos explicam, mas dá pra gente entender de forma mais clara como que as coisas funcionam por trás das câmeras ali. E o que eu tenho a dizer é que, primeiro, é uma experiência de desenvolvimento, né? Então, antes da experiência, pra quem que é o OutSystems? Tal como a gente conversou no último programa com o João Schoma, que a gente tá trocando umas ideias e tal, a persona é um desenvolvedor. Então ele é feito para um engenheiro, ele não é feito para uma pessoa comum que quer quer criar um software para a empresa dela, enfim, para a padaria dela, ou uma empresa média de transportes, e que um diretor ali da empresa cria, tal como as pessoas criam planilhas de Excel. Esse é um outro ponto bem legal de comentar ainda nesse podcast. Então não é para essa pessoa average person ali, para a pessoa média de conhecimento de tecnologia, médio também, para esse tipo de usuário. Não. Ele é para um usuário que tem os conhecimentos fundamentais de desenvolvimento de software, de engenharia de software, e que possa ser menos técnico, ou seja, um pouco mais abstrato, um pouco mais... eu nem diria designer, mas um pouco mais abstrato mesmo, mais visual, talvez seja uma palavra boa de usar. Ele necessita ter a base lógica, mas ele pode, a partir dessa base lógica bem estruturada, né, mentalmente ali, né, desde que os conceitos estejam todos bem estruturados na cabeça desse usuário, desse engenheiro, ele consegue criar as coisas de maneira mais visual e mais rápida. O OutSystems é bem rápido eu não criei integrações muito profundas, mas a parte geral, assim, ela é bem rápida, bem ágil de gerar resultados. Então agora sim, vamos para a experiência, né? E só fechando essa parte da persona, esse é um ponto talvez fundamental porque a Hook Captain se propõe. Claro, tem um ponto aí de modelo de negócios. A OutSystems se propõe a atender grandes corporações, que inclusive utilizam sistemas mais padronizados, ainda maiores, e que usam a OutSystems para partes da solução dessas grandes empresas. E isso tem motivo óbvio, financeiro. As grandes corporações conseguem pagar muito mais. Mas, de qualquer forma, há espaço, mesmo nesse caso, para plataformas, para usuários menos técnicos, com um mindset, né? um modelo mental menos de engenheiro e mais de uma pessoa média que tem habilidades de tecnologia como, sei lá, meu pai, minha mãe, meus tios, meus primos, que não são da área, certo? Então esse é um ponto fundamental. Eu quero comentar sobre Excel antes também de entrar na experiência, que o Excel, eu vi um post no Twitter, depois tem que recuperar de quem. Talvez tenha sido do Sam Altman, só um minuto. E ele comenta que o Excel ainda é o principal concorrente de 90% das startups. Cara, para pensar nisso. O Excel é o principal concorrente de 90% das startups. E é real. Eu tenho essa experiência na Mobive, que é a minha empresa, uma plataforma para organização de eventos. E a principal comparação é com o Excel, que é uma plataforma fácil de usar. É uma tabela, você consegue escrever coisas, e qualquer criança consegue escrever e começar a entender. E aos poucos ela pode ficar mais complexa, dependendo do quanto você, como usuário, quer que aquilo fique mais complexo. E é uma plataforma, né, Turing completo. Se não for, me corrijam, mas eu tenho quase certeza que sim. Ou seja, é possível você criar programas a partir de planilhas, programas completos, qualquer tipo de programa é possível a partir de planilhas Excel. Então, é uma ferramenta poderosíssima e ela é super, super simples de usar. Então, e o usuário não precisa ser engenheiro. Se o cara for um engenheiro, ele consegue fazer chover lá dentro, porque é um criador de programas. Mas o usuário médio também consegue tirar vantagem absurda dessa ferramenta. Então, acho que esse é o sweet spot assim, da Hook Captain, conseguir ser poderoso bastante e simples o suficiente para que qualquer pessoa consiga tirar vantagem dela. Da OutSystems, eu continuo falando em próximos podcasts, falar da experiência e talvez até com esse meu aplicativo mais bem desenvolvido, eu consiga trazer imagens das coisas funcionando para vocês. Por último, eu quero falar rapidamente, que também o nosso podcast está chegando ao final, do Redux. E o que eu estou fazendo com o Redux, estudando e implementando na Mobive, que é a minha empresa que eu já citei, a plataforma para organização de eventos.
eu estou estudando e tentando deixar a experiência da Mobive muito bacana, parecida à de um jogo, e por isso a minha conexão aqui com a Hook Captain. Para isso é necessário o real time muito forte, ou seja, uma interação em tempo real. Num jogo você não tem aquele carregando, você não tem, na experiência de um jogo você não tem isso. Você tem um clique e um volto. Então, tchac, 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 você tem uma cadência, uma fluência bem característica em jogos. E para isso, né, pra gente trazer de aplicações que são muito síncronas, né? Bate e volta, HTTP, GET, POST. Você vai e volta, tem respostas, pedidos e respostas. Não é fácil deixar assim. Tanto que uma das minhas principais referências são o próprio Google Sheets ali, mas também o Trello, que ele faz isso muito bem. E os aplicativos mais conhecidos que tiram a camada síncrona e tornam a experiência mais fluente, mesmo que por debaixo dos panos, seja assim, ida e volta ali, né? E estou implementando isso lá, tá ficando bem legal. Os usuários, eles não percebem, né, os usuários médios ali, mas eu acredito, né, tô gravando as sessões para entender como eles estão usando e tal, que a experiência também esteja ficando cada vez melhor para eles. Isso também tem a ver muito com design e tal, e tá ficando bem legal. Também aos poucos, se eu puder ir trazendo algumas imagens aqui para vocês, vou trazendo, e é difícil fazer, porque as aplicações não são feitas dessa forma hoje. Poucas delas são, porque você consegue obter muito do valor, né? Sei lá, na regra de Pareto, lá 80-20, você consegue 80% do valor sem ter uma experiência de um jogo, numa aplicação de negócios, por exemplo, num gestor de clientes, ou enfim, num gestor financeiro. Então, se você obtém esse retorno sem ter uma ótima experiência, cara, beleza, não vou investir na ótima experiência. Mas, do jeito que eu penso, pra gente ter essa experiência massa e essa adesão do usuário médio, eu acho que quanto mais a gente se aproximar disso, e aí é feeling, que eu gosto muito de jogos e acho que jogos são naturais pra nós, né? Só que os sistemas que a gente usa não se parecem nada com jogos, eles são, pelo contrário, a gente odeia muitos deles porque eles são chatos e feios e quadrados e dão bug e que dão crash, e a gente fica clicando assim. São quase que inimigos ali do trabalhador do escritório. E não deveria ser assim. Então acho que tem uma oportunidade aí também bem grande. Eu acho que a gente passar da barreira ali de experiência, chegando no chamado efeito WoW, não só para a experiência em relação à interface, ó, a experiência de design ali da aplicação em si, mas em várias outras coisas, daí sim eu acho que a gente pode chegar no retorno, inclusive financeiro, de romper os 20% pequenininho ali e chegar no outro 80-20, que talvez muitas das pessoas que tentaram fazer isso até então não chegaram. Beleza? Então, isso que eu queria compartilhar com vocês: Bitcoin, OutSystems e Redux, essa interface mais real, tempo real. E em breve mais novidades. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo. A Hook Captain tá só começando.